glória em glória. Se dois concordarem acerca de qualquer projeto na terra, o Pai lá dos céus ouvirá. Se dois concordarem acerca de qualquer projeto na terra, o Pai em tudo suprirá. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória, mudando histórias. Jejum da vitória. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória, mudando histórias. Jejum da vitória. Se dois concordarem acerca de qualquer projeto na terra, projeto na terra, o Pai em tudo suprirá. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória, mudando histórias. Jejum da vitória. Jejum da vitória, projeto dos céus. Jejum da vitória, chamado de Deus. Jejum da vitória, mudando histórias. Jejum da vitória. Jejum da vitória. Jejum da vitória. Jejum da vitória. Olá, queridos, boa noite, paz seja convosco, amém? Glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos abençoou com fôlego de vida. Você já agradeceu a Deus por esse dia? Aleluia! Ó, sexto dia da nossa campanha Jejum da Vitória, amém? Sexto dia da nossa campanha. Pega aí esse link, compartilha para as pessoas aí, os seus familiares, os seus amigos, no grupo a qual você está inserido, você faz parte, porque ao compartilhar esta palavra, você está semeando as boas notícias, as boas novas e levando a pessoa a entrar e viver algo poderoso da parte de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Ó, nós temos um tema nesse sexto dia, que é a força de uma decisão. Escreve aí, ó, a força de uma decisão. Isso. Escreve aí, coloca aí, ó, a força de uma decisão. Amém? Na vida, nós precisamos estar prontos para tomar decisões, mas decisões assertivas, através da graça, da sabedoria, da unção de Deus, a qual o Senhor, em nome de Jesus Cristo, está derramando esses dias sobre a sua vida, para que você possa cada dia viver o melhor que Ele tem para a sua vida, não só para você, mas para a sua casa e também para as outras pessoas, a qual o Senhor vai te abençoar, para que você possa ser uma fonte de água viva em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá para a gente ler aí o versículo da palavra de Deus, deste dia, que está lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho
que o rei lhes oferecia. E aí o que aconteceu? Ele pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar, tá bom? Daniel, nós sabemos aí o contexto aí dessa história, que Daniel, ele ainda jovem foi levado cativo para a Babilônia, e lá ele teve ali um confronto, né? Um confronto com as escolhas que poderia então definir a sua trajetória. Aceitar o costume daquela cultura do rei ou permanecer fiel a Deus. Olha, saiba de uma coisa: decisões moldam nosso destino espiritual. As decisões que eu e você começa a tomar, ela vai moldar o nosso destino espiritual. Por isso que o crescimento começa com uma decisão firme. O crescimento espiritual começa com uma decisão firme. Amém? Daniel nos ensina isso. Ele estava ali naquele episódio e precisava decidir algo. E ele decidiu, optou. Pelo quê? Em continuar servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, tomando a decisão através dos seus princípios, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, que prevaleceu sobre a vida daquele jovem ainda naquele lugar. Isso faz totalmente a diferença. Eu gosto muito de Josué, naquele versículo lá em 24:15, que Josué, então, ele tem a última exortação ao povo de Israel antes da sua morte, e ele reúne ali todas as tribos em Siquém para renovar ali então a aliança com Deus, relembrando ali tudo que o Senhor tinha feito, tudo que o Senhor já tinha feito ali, desde Abraão, passando ali pelo Egito até a conquista da terra, que diz assim lá, porém, olha só o que Josué diz lá nesse versículo, porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, e aí então ele fala, escolha hoje a quem vocês vai servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que está além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E aí ele diz assim, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué estava ali chamando o povo a uma renovação da aliança, a tomar uma decisão, chamando o povo ali a viver um compromisso com Deus, E saiba de uma coisa, olha o que interessante, sabe por quê? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio de escolha. Você pode escolher a sua decisão. Ele coloca ali diante daquele povo, ele apresenta ali a necessidade de uma decisão clara e firme para aquele povo. O que vocês querem? Vocês querem servir a Deus ou vocês querem servir aos ídolos? Tome uma decisão. Hoje escolha quem vocês vão servir. E olha só, o exemplo que ele dá. Josué não apenas fala, mas ele se posiciona. Ele fala aquele povo ali dizendo, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, ao Deus vivo. Aleluia, aleluia. Josué aqui está reforçando a ideia de crescer espiritualmente, de tomar decisões firmes. É isso que eu e você precisa entender, nós precisamos tomar decisões firmes. Saber quem nós vamos servir, saber nos posicionar aonde nós estivermos. Seja onde você estiver, guarde os princípios da palavra de Deus, não negocie os princípios da palavra de Deus, faça em cada momento, em cada lugar, escolha de ser fiel
ao Senhor, assim como Daniel lá na Babilônia, assim como Josué em Canaã, eles manteram-se firme. Olha, mesmo que aconteça com outras pessoas, se mantenha firme no Senhor. Sabe por quê? Porque decidir por Deus exige firmeza. Decidir viver para Deus, decidir andar com Deus, decidir em viver os princípios da palavra de Deus, exige firmeza contra a cultura, existe firmeza, às vezes no ambiente social em que você está inserido, não se conformando com aquele lugar, com aquelas situações, mas resistindo à pressão. Daniel ali, ele poderia, querido, ele poderia ter cedido às pressões, afinal estava longe da sua terra, ninguém estava supervisionando ele, cercado por uma cultura que estava tentando moldar ele, mas ele decidiu não se contaminar, ele escolheu honrar a Deus, ainda que significasse ir contra aquele sistema, ele escolheu honrar a Deus, que esse seja, melhor dizendo, o nosso propósito de vida, escolher honrar a Deus, aonde nós estiver, fazer as escolhas certas, não andar segundo o conselho das pessoas, dos ímpios. Olha o que diz lá em Salmos 1 e 2, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém na roda dos pecadores, nem se assenta não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nosso crescimento espiritual começa com decisões conscientes de separação. Consciente. Nosso crescimento espiritual é consciente. Eu sempre comento isso, às vezes dizendo, olha, eu jogava bola, veja bem, não tem nada de errado você de repente vai brincar a sua bola lá, jogar a sua bola, não tem nada de errado. O problema naquela época era eu. Eu não tinha uma identidade, não sabia quem eu era. E eu me lembro muito bem que o Espírito Santo falou algo específico ao meu coração naquela época, dizendo, ei, aqui já não é mais lugar para você. Aqui já não é lugar que tem essas más conversas, essas bebedices, essas coisas todas, já não é lugar mais para você. Então, o crescimento espiritual muitas vezes vai acontecer na nossa vida quando a gente começa a tomar decisões conscientes de separação. Não, eu vou me separar para Deus. Se eu sei que eu estou andando aqui no meio dessas pessoas, eu não tenho uma identidade, eu sei que eu vou ser influenciado por elas e vou acabar fazendo coisa. Sai do meio, sai desse meio. Em nome de Jesus Cristo, meditar na palavra. Ele está dizendo assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha a escolha, a gente tem que saber fazer escolha, meditar na palavra, andar no Espírito. E aí sim a gente não vai se conformar com as coisas erradas. Sabe por quê? Porque Deus honra decisões firmes, quando nós decidimos por Ele. O crescimento espiritual começa na decisão. A cada dia desse jejum da vitória, nós estamos fortalecendo, estamos se fortalecendo nessa verdade. O crescimento espiritual começa quando? Quando nós decidimos. Quando nós decidimos. O que decidimos hoje, molda o que seremos amanhã. É isso. Muitas vezes a gente quer, nós queremos mudança, queremos crescer, queremos ver Deus agir, mas muitas vezes nós não tomamos a posição, a decisão de se posicionar, a decisão.
Decisão de buscar ao Senhor. Meu Deus do céu. A vida da gente é isso aqui, ó. Ó. O que é isso aqui? Para onde você semear, se você semear no Espírito, você vai colher vida. Semear na carne você vai colher corrupção. Decida em buscar ao Senhor. As decisões nossas devem ser renovadas diariamente. Persevere na sua escolha. Hoje eu vou buscar o Senhor, hoje eu vou jejuar, amanhã eu já não sei, amanhã eu já quero parar, quero dizer. Não, pelo amor de Deus. O mundo às vezes ao nosso redor quer nos influenciar a todo momento. Mas como Daniel, nós precisamos decidir o que entra no nosso coração, na nossa mente. Não se trata apenas de alimento, não, mas da nossa vida espiritual, o que nós permite que nos muda. Ei, a decisão que vai transformar nossas vidas, sabe o que é? Decidir andar com Deus, permanecer fiel a Ele, crescer em intimidade com Deus, em nome de Jesus Cristo. É isso que Deus está chamando a gente a se decidir, um posicionamento em andar com Deus, em permanecer fiel a Ele, em crescer em intimidade com Ele. Aleluia! João 8,31 vai dizer assim, disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecer no meu ensino, se permanecer, a decisão é sua, a decisão é minha em permanecer no ensino do Senhor. Quer crescer espiritualmente? Permaneça. E aí ele fala: verdadeiramente sereis os meus discípulos, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida e através da sua vida. Por isso hoje, Deus nos convida a escolher o quê? Nos aproximar dele cada dia mais. Amém? Que cada decisão nesse jejum seja um passo para nós estarmos mais próximos de Deus, em nome de Jesus. Amém? Por isso, o desafio: ore, aleluia. Ore e fala: Senhor, fortaleça o meu coração para te honrar nas minhas decisões. Pratique, elimine algo que está te enfraquecendo. Arranca isso aí em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Senhor, obrigado por este tempo. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós a tomar a decisão certa. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos, iremos viver o melhor do Senhor, a vitória do Senhor, as conquistas que o Senhor já tem preparado para aqueles que o amam. Sim, Deus, aleluia, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, jamais subiu ao seu coração. Por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ser firme, nos ajuda a ser constante, sempre abundante na obra do Senhor. Glória a Deus, sabendo que quando nós andarmos honrando o Senhor, agindo conforme a sua palavra, aleluia, o Senhor vai nos abençoar, por onde quer que nós andar, aleluia, sabemos que a bênção do Senhor estará conosco, sabendo, Senhor, que o Senhor estará conosco, nos abençoando, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando unção, fazendo de nós um referencial, que teme, que ama ao Senhor, que guarda a sua palavra, que anda nos seus caminhos. Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus, que você, a sua casa e todos aqueles que você tem clamado, em nome de Jesus Cristo, possam alcançar o favor e a vitória de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não desliga não, senta aí com a sua família, assiste aí também agora, tá bom? Uma mensagem poderosa do Kids, vai ser bênção na sua vida, na vida da sua casa, da sua família. Amém? Deus te abençoe. Paz.